Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler do 4 ao 7. Glória a Deus. Amém. Essa noite, igreja, não é uma noite comum. E por não ser comum, a gente já nota pelo número de cadeiras vazias, né? É incrível. Essa é uma noite de um culto de quebra de maldições. E o tema da palavra desta noite se chama bastardia. E é uma obra espiritual, igreja. E vocês vão ver pela palavra que o Espírito Santo, ele vai tentar, convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Esse é um culto que fala sobre a justiça. É um momento onde Deus, através da sua justiça, porque Ele é justo, alinha a terra com o céu. Antes de nós entrarmos, nós sabemos que a força do pecado é a lei. Se não houvesse aquela regra, aquela lei, não poderia se punir alguém sobre uma conduta, vocês concordam? Então, quando existe uma regra, uma lei, e aquilo é distorcido ou ele não é cumprido, significa que a punição seria injusto se não houvesse a punição. E eu quero que vocês prestem bem atenção sobre o que vocês vão aprender hoje, porque isso vai trazer resposta para a vida de vocês e resposta de coisas às vezes que você nem sabe formular a pergunta. Também existe isso no reino de Deus. Senhor, como eu vou saber sobre algo que nem eu mesmo sei formular uma pergunta? Então eu espero em nome de Jesus que o Senhor fale com vocês essa noite. Amém? Gálatas 4, versículo 4 ao 7 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus, o que está escrito depois? Enviou. Esta é a palavra que vocês precisam prestar atenção. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Nascido sob o que, igreja? Então a lei estava em cima ou estava abaixo dele? Estão entendendo? Nascido sob a lei, versículo 5, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, guardem isso em nome de Jesus, a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus, novamente, enviou aos vossos corações o Espírito com letra maiúscula. Só que esse Espírito é o Espírito de quem? Do Filho, ou seja, de Jesus. Vou ler novamente o verso 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor, nós consagramos esta palavra ao Senhor. E está escrito que tudo que consagramos ao Senhor dará certo. Em nome de Jesus, Pai, que este culto, esta palavra, possa frutificar dentro do nosso coração. Nós temos dentro de nós o Espírito do Filho, ou seja, o Espírito Santo. E Ele, Senhor, vai nos ajudar a clamar o Senhor como Abba, Pai. Aquele que te clama como Abba, Pai, tem uma vida transformada.
E eu te agradeço por todos que conseguiram chegar neste culto, porque hoje todos foram resistidos a não estar aqui. Mas na vida dos meus irmãos que conseguiram chegar, eles lutaram e venceram. Mesmo sabendo, mesmo não sabendo que estavam passando por uma guerra hoje. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deixa no versículo 4, por favor. A palavra enviou, aliás, no verso 6, coloca no verso 6, por favor. É a mesma palavra que descreve o ato de enviar, que a gente leu no versículo 4. Certo, pessoal? Então, 2 vezes nessa passagem, o Espírito Santo usou a palavra enviar. E o enviar do versículo 6 é o mesmo que o do versículo 4. Então, do mesmo Pai vem o Filho. E do mesmo Pai também vem o quê? O Espírito. Unidos com Cristo pela fé. Nós, pela fé também, recebemos o Espírito do Filho, que nos garante uma nova filiação. Uma nova? Então quer dizer que eu tenho um outro pai e eu não sabia? Quer dizer que vocês têm uma outra filiação e não sabiam? Sim. Antes de sermos filhos dos nossos pais terrenos, nós éramos criaturas de Deus. E por causa de Jesus, da obra dele na cruz, nós tomamos posse dessa grande revelação, dessa grande libertação, dessa grande salvação, que é termos Deus, não só como Deus sobre a nossa vida, mas como Pai. Só sabe disso quem não tem um pai. Eu tive um pai. Nosso irmão Diego faz dias que perdeu o pai. Dói na pele como se fosse ontem. Mas tem pessoas que nasceram e não tiveram o pai. Então, pessoas assim, quando chega tão grande graça sobre a vida de uma pessoa, ela sabe dar mais valor do que nós, que já tivemos pai e tivemos mãe. Amém? Fica bem claro, então, nessa passagem, que Deus envia aos nossos corações, aos corações dos que são filhos de Deus, o Espírito do seu Filho. Quem é o único Filho de Deus, igreja? Jesus. Ele é o único Filho de Deus. E é o Espírito dele que Deus envia para morar aonde? Por que não é no nosso espírito? Por que é no nosso coração? Aí vem o Filho e o Espírito unido em Cristo pela fé. Olha que coisa tremenda. E o Espírito que está dentro de nós vai nos ensinar a clamar o quê? Quem lembra? Isso mesmo. Abba. Abba, Pai. Notem que o Espírito do seu Filho já clama Abba, Pai. E o que acontece quando nós passamos a clamar Abba, Pai? O que acontece? Nós paramos de chamar o nosso Pai de Deus. Agora a gente ora e fala, Pai, meu Deus, meu Pai. Isso é forte demais, igreja. Para você ter essa sensibilidade dentro do teu coração, você tem que ser filho legítimo de Deus. Vocês entendem isso? Agora não fica tão distante, você não tem um Deus, você tem um Pai. E o caminho que Jesus veio para percorrer e nos levar, é para levar ao Pai. Porque a Deus qualquer religião leva. Cada religião tem o seu Deus. Nós agora aclamamos o quê? Você pode repetir? Abba, Pai. Clama novamente. Abba, Pai. O louvor acabou de nos ensinar. Se clamarmos... Mas não é só clamar, é quando você fala, Abba, Pai, meu papai.
É incrível isso. E isso foi nos dado pela fé. Glória a Deus. Passamos a chamar a Deus de Pai, porque recebemos dele a paternidade. Agora vamos para Romanos 8, do 14 ao 16. Aqui já começa a explicar, a abranger mais. Romanos 8, 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus que está dentro de nós? O próprio Senhor Jesus. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste um espírito com letra minúscula de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o que mesmo? Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante que no versículo 15, novamente, por favor, diz que não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados. Então quer dizer que nós já vivemos alguma vez atemorizados? Quer dizer que alguém fez algo por nós que tirou esse temor de nós? E se bobear, nós podemos novamente vivermos atemorizados? Segura isso, que já que eu falo para vocês. A questão agora é entender o que significa ser filho. Filho, do latim, significa filhos. E é um nome que se dá aos descendentes em relação aos respectivos pai e mãe. Então, filho, no latim, se não me engano, também tem o conceito de reconectar. Só que filho é qualquer um que nasce do pai e da mãe. Não parece uma coisa óbvia? É qualquer um que seja descendente em relação aos seus respectivos pai e mãe. Porém, o filho pode ser legítimo, porém o filho pode ser ilegítimo. É chamado de filho legítimo, guardem isso. É chamado de filho legítimo aquele que nasce dentro da aliança do casamento. Por isso o Senhor falou para Adão: você vai sair da sua família e você vai se contrair em matrimônio com a sua mulher. Você vai deixar a sua casa, você vai deixar seu pai, você vai deixar sua mãe e você vai ser casado com a Eva. Então, filhos legítimos nascem dentro de uma aliança feita entre um homem e uma mulher no casamento. Glória a Deus, igreja. Filhos ilegítimos também são chamados de bastardos. Um nome forte, um nome horrível, mas é o que eu preciso explicar para vocês aqui esta noite. Os filhos que não nasceram na aliança entre o marido e a mulher no casamento, são chamados de bastardos. Lembrando que quem casa grávida e depois logo em seguida casa perante a lei dos homens e a lei de Deus, também geraram filhos ilegítimos. Por quê? Porque quando o casal fazem o sexo antes do casamento, eles estão em pecado. E a única coisa que perdoa pecado é o sangue de Jesus. Então, casar sem que ninguém saiba que a moça estava grávida, não perdoa pecado. Amém, igreja? Perante a palavra de Deus. Não perdoa pecado. Então, tem muitas pessoas, pode ser que até aqui no nosso meio, tem alguém que tenha nascido e os pais falaram: você é prematuro. Não, não é, nasceu de 9 meses. É porque não era para mostrar que a pessoa casou grávida. Hoje,
Nós podemos até achar que isso é natural, mas há uns tempos atrás isso era um absurdo. Então, casamento não perdoa o que mesmo? Pecado. As pessoas pensam assim: nossa, eu engravidei, então eu vou casar e isso vai resolver a minha vida. No mundo espiritual não resolve. Não resolve. Vamos lá. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu possa pular. No direito brasileiro, vamos para nossas leis, né? Aqui no Brasil. Nós não moramos nos Estados Unidos, nem na Austrália, nem na China. Então nós temos que falar da lei do Brasil. No direito brasileiro, a expressão filho bastardo é obsoleta e discriminatória. A Constituição Federal de 1988 estabelece a igualdade entre todos os filhos, sem distinção, se nascidos dentro ou fora do casamento. Não existe mais a diferenciação jurídica entre filhos legítimos e ilegítimos. Então, o direito brasileiro refere-se a isso, a bastardia, como um conceito histórico, que já não é usado na legislação brasileira atual. Tudo bem? Vamos voltar para Romanos 8, versículo 14. Vamos ler de novo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós não somos guiados pela lei que impera no Brasil. Não em relação a isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque mesmo sendo filho de Deus, então, eu volto a falar, você poderia viver atemorizado? Porque mesmo sendo filho, poderíamos viver atemorizados se não tivéssemos o conhecimento da verdade. A palavra de Deus, ela é soberana sobre tudo, igreja. E ela nos traz a libertação. Vocês conseguem entender agora o que vocês acabaram de ler? A escolha de vocês, de saber quem que vai guiar a vida de vocês. Amém? O que eu vou mostrar para vocês agora, não é o que a lei dos homens fala. A partir de agora eu vou mostrar para vocês o que a lei de Deus mostra sobre a bastardia. Amém? A lei de Deus e as leis do Brasil, no Brasil, as leis jurídicas são conhecidas como normas jurídicas, normas legais ou leis. E elas são regras que regulamentam a conduta de pessoas e o funcionamento do Estado. Ou seja, o mundo natural é regido pelas leis naturais. Mas essas leis são elaboradas por representantes da população. Quem que elabora as nossas leis? Vereadores, deputados e senadores. E pela lei do nosso país, não existe mais a diferenciação entre filhos ilegítimos com filhos legítimos. Mas na lei de Deus existe. O regulamento, o mundo espiritual e o natural, eles se fundem, porque o espiritual, ele se sobrepõe sobre as coisas naturais. E a lei, ela foi constituída na época e dada a Deus para Moisés, por causa da fraqueza da carne. Então eu vou repetir para vocês, a força do pecado é a lei. Entenderam? Deus fez as leis, e as leis trazem condenação. Mas em Cristo Jesus, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E quem está em Cristo Jesus não está mais em condenação. Porém, alguns vivem na condenação. E o que fica muito claro é por causa do estilo de vida que leva. É por causa das coisas que acontecem sobre a pessoa. Então, o diabo, ele não podendo
vir sobre uma pessoa, ele vem porque ele sabe que a pessoa não domina o conhecimento naquela área. E a partir de hoje, vocês vão poder expulsar o diabo da sua vida, da sua casa e das suas coisas. Porque vocês vão aprender aqui o que acontece com os filhos que são ilegítimos perante a palavra de Deus. Então, vamos para a lei, né? Deuteronômio 23, versículo 2. Eu vou ler pela João Ferreira de Almeida atualizada, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Quer dizer que um filho ilegítimo não pode entrar na Assembleia do Senhor. O que é a Assembleia do Senhor? E nem a sua descendência, depois de 10 gerações, vai poder também entrar na Assembleia de Deus. Amém? Estão entendendo aí? Tá. Os filhos nascidos fora da aliança do casamento, a grande maioria não consegue permanecer dentro da igreja. Por quê? Esta é a maldição que impera, que está escrito no livro de Deuteronômio 23, 2. Quem não nasceu debaixo de uma aliança de casamento não consegue permanecer na igreja. Interessante, né? Os filhos nascidos fora da aliança do casamento não conseguem se firmar na igreja, tem dificuldade até para manter o ministério, não consegue ter comunhão na igreja, porque existe um sentimento de não pertencimento. Passa por um tempo de rebeldia, justamente pelo peso espiritual que carregam sobre si. Uma maldição dizendo que os bastardos não se achegam ao Santo dos Santos. E isso é muito forte, né? Nando, vai lá. Glória a Deus. Irmão, pode assistir o culto desde que fique quietinho, viu? Irmãozinho, olha aqui para mim. Seja bem-vindo, mas senta aí, arruma uma cadeira para ele sentar aí, por favor. Pode se sentar e ouvir o culto. É uma bênção ter você aqui hoje. Hoje é o dia da tua libertação. Fica aí, não vai embora não. Mas tem que ficar quietinho. Vamos lá. Se você tem um filho ou filha que foi gerado fora da aliança do casamento, agora você vai conseguir entender o porquê que essa criança, mesmo sendo um adulto hoje, é tão perseguido. Por que muitas das vezes aquela criança fica diferente dos outros filhos? Eles acabam sendo mais rebeldes. Olha só, são insubmissos, têm dificuldade de seguir regras. Não, pastora, o meu filho e a minha filha não têm dificuldade. Ah, sim, mas quantos anos eles têm? Ah, tem 4 anos, tem 6, tem 7. Não, você só vai notar isso quando ele for um adolescente. Agora, é muito fácil controlar as crianças, mas mesmo assim já dá para prestar atenção na insubmissão. Mas depois de mais velho, fica gritante a diferença. Misericórdia. Todo filho gerado fora do casamento é fruto de um pecado sexual. Vai passar por ataques sexuais. Quem vai passar por ataques? Aquele que nasceu fora da aliança do casamento. Vai passar por ataques sexuais. E isso, a partir dali, vai ser uma perseguição espiritual sobre a pessoa. E o que eu vou falar para vocês agora está no Google. Existe uma pesquisa que comprova, eles fizeram uma pesquisa entre crianças pequenas que foram molestadas. E eles perceberam que 95% daquelas crianças molestadas não eram filhos legítimos. Perseguição espiritual, igreja. Que judiação. Meu Deus. Essas crianças têm a tendência
a serem infiéis nos seus relacionamentos quando forem adultos. Mulheres que são insatisfeitas no casamento. Mulheres, não são homens, mulheres que não conseguem se sentir feliz. Vem sobre ela um sentimento terrível de rejeição. Minha irmã, se você passa por isso, convém você falar para o seu pai e para sua mãe te contar a verdade sobre o seu nascimento. Talvez eles não eram casados naquela época. A bastardia faz a pessoa ser precipitada. Precipitada no falar, precipitada no falar, precipitada nas ações. Jefté foi um homem que foi gerado fora da aliança do casamento. E um dia ele fez um voto com Deus sobre uma circunstância que ele passou, e ele falou assim para Deus: Senhor, olha o voto que o homem fez. Se o Senhor me der a vitória sobre isso que eu preciso, e ele estava fora da casa dele, lutando umas guerras. E ele era filho de um pai, de uma mãe que não era a mãe dos seus irmãos. Ele foi morar com um pai que já tinha os filhos legítimos com a sua primeira esposa, e os filhos não aceitavam ele. Por quê? Porque filhos que nascem fora da aliança do casamento não conseguem ter comunhão com os irmãos, nem de sangue e nem da igreja. Aí viram que o rapaz era bom, que o rapaz era forte, que aquela luta lá, só ele poderia, aquela guerra, só ele poderia vencer. Foram lá chamar o Jefté. Jefté então sai, quando ele chega na guerra e vê a profundidade do problema que ele estava nas mãos dele, ele faz um voto para Deus e ele diz: se o Senhor me der vitória, se eu conseguir ganhar nesta guerra, quando eu chegar na minha casa, o primeiro que vier ao meu encontro, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Shhh, pode ficar, fique quietinho, tá bom? A hora que ele venceu a guerra, que ele chegou na casa dele, quem que saiu da porta para fora? A única filha dele, mulher. Precipitou. Mas havia um peso espiritual sobre Jefté, porque ele era um filho bastardo. E agora? Que precipitação é essa? Vai ter que matar a menina? Complicado, né, igreja? Então a bastardia faz a pessoa ser precipitada, prometer coisas que não vão conseguir cumprir, ter tendência a começar relacionamentos, mesmo sabendo que vai dar errado. A bastardia traz um sentimento de carência tão grande que a pessoa se submete a viver uma vida promíscua, ou então uma vida miserável, ou então uma vida humilhante, ou então nada disso, mas um casamento tóxico, devido à carência paterna. Por quê? Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Amém? E o que é a Assembleia do Senhor? Para isso nós temos que destrinchar os versículos. A Assembleia do Senhor, ou em outras traduções, congregação dos santos, é a reunião de fiéis para uma ação litúrgica, ou seja, uma comunidade de pessoas reunidas para celebrar a presença de Cristo. Por isso, filhos que nasceram fora da aliança do casamento não conseguem permanecer dentro da igreja. Mas não são todos, não são todos. Tem muitas pessoas que são geradas fora do casamento, que entram para a igreja, mas elas têm uma conversão legítima. Mas aqueles que entram para a igreja e começam a passar pela perseguição espiritual, fica muito claro que o jugo está muito mais forte sobre a sua vida. E este culto não é para condenação, esse culto é para libertação. Porque Jesus veio a este mundo para nos livrar dessas condenações. E em Cristo Jesus não há condenação, mas se não há condenação, é fato do que eu tenho vivido. Pode ser isso o seu pensamento agora.
Pode ser esse o seu pensamento. Por que as coisas não me dão tão certo? Porque a vida de um bastardo perante a palavra de Deus é uma vida muito complicada, uma vida muito difícil. Enquanto um caminha 1000 metros, você tem que caminhar 1 quilômetro. As coisas não são fáceis. E por ser bastardo é que não consegue cumprir regras, nem no mundo e nem dentro da igreja. Fica muito claro quando as pessoas entram para a igreja, entram naquele amor, naquela unção. Eu não vou poder responder a sua pergunta agora, tá bom? Mas depois eu respondo. Joia? As pessoas não conseguem fazer o que elas deveriam continuar fazendo. Não conseguem. A primeira coisa que a pessoa para, principalmente quando é um bastardo, é de dizimar a igreja. Não entra na cabeça da pessoa. A pessoa passa luta, mas ela quer provar pela palavra de Deus que tem um versículo que possa anular o outro versículo que está escrito. Aí você fala para mim assim, mas a lei é do Velho Testamento. Sim, mas ela não foi ortogada. A lei está vigente. Por isso Jesus veio e morreu morte de cruz. Porque agora nós não estamos mais no tempo da lei, e sim da graça. E por estarmos no tempo da graça, e isso é fé, é que você pode, no nome de Jesus, receber um pai que seja legítimo, mesmo que aqui nesta terra você não tenha. Estão entendendo, igreja? Pai legítimo, o que seria? Uai, mas eu nasci daquele homem lá, como é que eu não sou filha legítima? Se for fora do casamento, não é. Está escrito na palavra de Deus. Então, homem e mulher, hoje, que tem filhos que não se casaram, o pai e a mãe não se casaram, os filhos estão grandes, o pai mora lá direitinho com a mãe, mas não casou, não está na aliança que Deus está falando. Portanto, até a 10ª geração para frente, não vai entrar, não vai conseguir permanecer. Não vai conseguir ouvir a palavra, não vai conseguir entender a palavra, porque está sobre uma maldição. Não estou dizendo que é amaldiçoado, de forma alguma, mas está debaixo de uma ação maligna. Até aí tudo bem, igreja? Todo filho gerado fora da aliança do casamento foi gerado em pecado. Davi reconheceu isso quando ele disse no Salmo 51, não precisa abrir. Eu nasci na iniquidade. Pode baixar a mãozinha que eu não vou responder. Não, shh. Isso, eu agradeço a sua presença, mas te repreendo em nome de Jesus. Pronto. Então vamos escutar. Shh. Vamos escutar, por favor. Salmos. Fernando, você convida ele a ficar lá fora? Salmos, gente, é tremendo quando acontece isso, né? Você precisa de mais algum sinal? Precisa não, capitão. Você tá paisana hoje. Belezinha, olha isso, gente. Chama ele lá, tadinho, perdendo a benção. Vocês conseguem prestar atenção aqui agora? Isso aí foi só o sinal para quem precisa. Põe, Tiago, por gentileza. Salmo 51, versículo 5. Por que tem homens que são bastardos, que entraram para a igreja nessa situação, nessa circunstância, mas as coisas rompem? Porque percebe a sua condição. Davi percebeu a sua condição quando ele disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha. O pai do Davi é o Jessé, mas a mulher legítima dele não é a mãe de Davi. Davi reconheceu isso, e por ter reconhecido isso, ele conseguiu ver a glória de Deus pela fé antes que tudo se pudesse se cumprir. Por isso que a Davi também é atribuído, e disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. Aí um dia, os fariseus encontraram com Jesus e disseram: como você pode dizer que é Senhor, se você não conheceu nem Abraão? Abraão é muito mais velho que você.
Como você pode dizer se é Senhor, se Davi disse isso? Jesus falou para eles, né? Lendo o contexto, explicando o contexto, a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Ele creu na justiça. Ele creu pela fé e isso foi imputado por justiça. Então, se você está aqui esta noite e crê que esse culto vai mudar a tua vida, isso lhe vai ser imputado como justiça. E justiça não é punição, justiça é alinhar céu com a terra, é alinhar você com a vontade de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Na Bíblia, por que filhos fora do casamento é um pecado sexual? Na Bíblia, fornicação e adultério são considerados pecados graves, com consequências tanto espirituais quanto emocionais. A fornicação refere-se a relações sexuais fora do casamento, enquanto o adultério é uma relação sexual com alguém que não é seu marido ou sua esposa. E o que acontece? Isso traz maldição sobre a criança. Por que a criança? Porque ela é o fruto desse relacionamento. E Deus trouxe em Cristo Jesus a libertação para este mal. Vamos aplaudi-lo? Por isso a obra que essa noite é espiritual. Você, como pai e mãe, pode orar anulando este mal sobre o seu filho, sendo ele criança ou não. Uma criança não tem como ela orar por ela mesma, porque ela não tem entendimento. Mas se esse filho já virou um homem e uma mulher, essa pessoa pode perceber a sua condição, como Davi percebeu, e ela pode orar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu trouxe aqui a oração que nós vamos fazer essa noite, em nome de Jesus. E eu vou dividir essa oração em 2 momentos. A primeira, para os pais que geraram os filhos fora da aliança do casamento. Mesmo que o seu filho não nasceu, tenha sido um aborto. Se foi antes do casamento, é um filho, precisa ser contado entre a família. E o outro momento é quando o próprio filho, que percebe essa condição e sabe da sua condição, você mesmo vai poder fazer a oração. Amém? Há casos que nem o filho ou a filha sabe que foram concebidos fora da aliança do casamento. Às vezes não sabe, porque logo em seguida os pais casaram. E por casar, isso se tornou um segredo familiar. Há casos em que os pais não casaram até o dia de hoje, e vivem muito bem como marido e mulher. E há casos que os pais não viveram, não casaram e viveram como marido e mulher e já faleceram. Há casos de filhos adotivos. Se filhos que foram adotados foi de uma união que não foi feita pela aliança do casamento, também são bastardos. Mas isso não entra para filhos adotivos que perderam os pais por acidente, etc. e tal. Só entra para filhos que não foram gerados dentro de uma aliança do casamento. Amém, igreja? Há casos em que você que está aqui esta noite pode ter tentado abortar algum dos seus filhos. Ou pode ser que seus pais tentaram abortar você, mas não conseguiu. Que pela graça do Deus Altíssimo, para a glória de Deus, você nasceu. Amém? Mas há casos assim também, ó. O aborto não deu certo e você nasceu. Porque ninguém podia descobrir. Agora, quantas crianças já foram mortas, igreja? Olha que peso espiritual sobre a humanidade. Mata-se um bebê no Japão até de 9 meses, mas uma criança reborn pode ir para o hospital, né? Isso é um absurdo. É discrepante demais. No Japão pode sim acabar com a vida. No pré-natal já se pergunta, você vai querer levar para frente a gravidez? Aqui no Brasil não se pergunta no consultório, mas qualquer mercenário faz o aborto. E como é que fica?
Então, quero convidá-los a ficar de pé agora. Não precisa do pessoal do louvor. Lá dentro, na salinha, chamem o Juninho, por favor, para ele participar da oração. Glória a Deus. Se acaso todos do Arena Kids quiser participar, vamos liberar as crianças. Cada criança fica com o pai e com a mãe. Vocês segurem eles aí. Não deixe criança ficar com criança, que senão atrapalha. Mas o importante é que todos possam fazer essa oração. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar todos vocês à frente, mulher de um lado, homem de outro. Os homens ficam deste lado de cá, as mulheres para cá. Glória a Deus. Aleluia. Pode, por favor. Estão profanando o que é sagrado, né, igreja? E o sagrado, quando ele passa pela profanação, ele vira uma coisa natural, né? Glória a Deus. As crianças agora tudo quietinhos mesmo. Eu não estou aqui para perguntar quem é filho fora ou dentro do casamento, não é essa a minha intenção. O culto essa noite é para quebrar um mal que pode estar sobre a vida de algumas pessoas. E vocês vão notar a diferença daqui para frente, até para buscar ao Senhor. Não é o diabo que te tira da igreja, meu irmão. Vocês entenderam que quem tira da igreja é o próprio Deus? Nós não temos parte com o maligno. Não temos. Tudo aglomerado aí. Ô, Bia, põe essa mulherada para cá, Bia. Juninho, pode ficar do lado de cá, por favor. Leva o Washington também, que ele está muito folgado. Senta ele bem aqui na frente. Isso. E depende agora do que você está no teu coração, se você crê ou não. É a palavra de Deus, não é a lei do Brasil. Pela lei do Brasil, isso aqui que eu vou fazer é obsoleto, não há necessidade. Mas nós sabemos o que é a perseguição espiritual. A perseguição espiritual é um desejo quase que incontrolável de voltar a fazer aquilo que você sabe que é errado. Homens que estão debaixo dessa maldição são homens que, se conseguir ser fiel à mulher, é porque converteu mesmo. Porque a maldição que impera sobre homens e sobre mulheres que foram gerados fora da aliança do casamento é justamente isso: viver no pecado sexual, fornicação, a lascívia e o adultério. Amém, igreja? Então vamos lá. Primeiro, os pais que geraram filhos bastardos. Por acaso você não teve filhos, você não precisa orar. Então, para que um não fique manifestando a nudez do outro, vamos todos orar? Vamos todos? Então, levanta a sua mão direita e diga: Senhor, Abba Pai, peço perdão por ter gerado filhos bastardos e me arrependo, meu Pai, e clamo agora pela vida dos meus filhos. Agora, quem tem filho gerado fora do casamento, cita o nome deles inteirinho aí, em nome de Jesus. Cita o nome de todos. Há até mesmo os que foram abortados. Se você não deu um nome para essa criança, essa é a oportunidade. Porque os abortos são filhos e precisam ser contados na geração. Diga novamente: Pai, me perdoa, porque eu gerei fora da aliança do casamento. Peço perdão por tê-los gerado de um modo pecaminoso. Através deste pecado, eu liberei a maldição de bastardia sobre a vida deles. Por isso agora, pedindo e recebendo
o teu perdão, eu intercedo pelos meus filhos concebidos fora do casamento. E em nome de Jesus, a quem eu sirvo com a autoridade de pai ou mãe, né, vocês, sobre a vida deles, eu anulo todas as consequências do meu pecado sobre a vida deles. Cancelo, portanto, todo o direito que eu dei aos espíritos de rejeição, de rebeldia, de morte, de mentira, de abandono, de inferioridade, de segregação, de esterilidade, de imoralidade, de abuso, e expulso da vida dos meus filhos. Corto ainda o cordão umbilical deles com a sua mãe e arranco toda a raiz de iniquidade que transferi para eles através da maldição de bastardia, e eu os purifico com o sangue do Cordeiro. Peço-te agora, Pai, Espírito Santo, que tu venhas ao coração dos meus filhos, por quem eu orei, removendo todo o sentimento de vergonha, de rejeição, de medo, de culpa, até culpa por existir, de acusação, de rebeldia, de mentira, e todo e qualquer sentimento advindo dessa maldição, curando todos a dor e a ferida que havia ficado aberta, e faz com que eles possam, os nossos filhos, nos perdoar como seus pais e entender que eles não são um erro, e sim, vocês são um projeto de Deus, fruto do seu amor. Eu os trago de forma profética para dentro da aliança do casamento, da aliança da Trindade, da aliança do corpo de Cristo, declarando assim, que não são mais filhos bastardos, mas filhos legítimos e amados, em nome de Jesus. Senhor, eu concordo com a oração que os meus irmãos fizeram, e eu desligo aqui na terra para que seja desligado no céu toda influência maligna de bastardia sobre todos os pais que geraram fora da aliança do casamento. E eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus, Pai. O pedido de perdão, a confissão, todo pecado confessado e abandonado é perdoado. Portanto, que o sangue de Jesus venha sobre os seus filhos, sobre vocês, e que eles agora possam servir a Deus livres de toda e qualquer maldição. Amém? Agora nós vamos orar para pessoas nascidas de pais ou antepassados que não eram casados. Amém? Levanta as mãos, por favor, e digam: Senhor meu Deus, Abba Pai, quero pedir perdão, intercedendo agora pelos meus pais que estão vivos, e pedindo perdão pelo pecado dos meus pais que já faleceram, por ter sido eu, fala o seu nome, gerado de modo pecaminoso, fora da aliança do casamento. Portanto, eu fui gerado em lascívia e não segundo os padrões de Deus. Confesso e peço perdão pela rejeição
pelo abandono, pelos pensamentos de aborto e tentativas de aborto, que eu fui vítima. Confesso o pecado dos meus pais na minha concepção de fornicação, adultério, incesto, prostituição e estupro. E retiro o sangue do ato sexual que me concebeu no altar de espíritos de imoralidade, cancelando todo pacto que afetou a minha vida e cancelando toda perseguição de ordem sexual e homossexual. Assim, eu coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essa maldição. Também se houve casos de bastardia entre os meus antepassados, até a 10ª geração, de igual forma, eu peço perdão por esses pecados. De igual modo, coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essas iniquidades dos meus antepassados. E assim, eles não terão nenhum efeito sobre a minha vida, porque Jesus, meu Redentor, pagou o preço de toda iniquidade e levou toda a maldição na cruz. Assim, a maldição de bastardia está anulada em minha vida. E eu agora expulso os espíritos malignos de rejeição, de rebeldia, de mentira, de morte, segregação, de orfandade, de esterilidade e de imoralidade. Saiam da minha vida e da minha descendência. Declaro que de igual forma, essa maldição não atingirá os meus descendentes, em nome de Jesus. Peço perdão ainda por ter tentado compensar essa situação e por ter lutado com as minhas forças para merecer ser amado. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Assim, se Deus me almejou, eu não sou um acidente, não sou um erro. Libero, então, perdão para os meus pais e declaro que não sou mais filho bastardo. Não sou profano, mas eu sou consagrado a Jesus Cristo. Sou filho de Deus, sou filho do Deus Altíssimo, comprado por preço, através do sangue de Jesus. E faço parte da família e do corpo de Cristo. Sou filho, com direitos de filho, com herança de filho. E eu posso entrar na Assembleia do Senhor. E eu posso chegar ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Amém? Façam festa.
Eu só quero finalizar para mostrar a condição de algumas pessoas aqui essa noite. Coloca para mim, Lucas, Hebreus 12, o 7 e o 8. É impossível até o dia de hoje, se alguns filhos que foram concebidos fora da aliança do casamento não estejam hoje, ainda hoje, sofrendo alguma retaliação, algum pensamento ruim ou alguma doença. Agora eu vou te explicar na palavra por que isso acontece. E para a disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, quer dizer, todos os filhos, se é de Deus, passa pelo quê? Disciplina. Se estáis, pois, sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois e não filhos. Então eu quero dizer para você aqui essa noite, se você está com alguma doença, se você está com algum pensamento pecaminoso, se você está fora da palavra de Deus, se você está passando por uma luta financeira, tudo isso é obra de Deus. Por que Ele está disciplinando vocês? Para te trazer para a justiça. A justiça é te religar, fazer o céu e a terra se alinhar com a vontade de Deus. Se você não passa por luta nessa terra, então você não é filho. Você é o quê? Bastardo. Bastardos são aqueles que abandonam o Senhor e têm outros deuses. Então, portanto, fiquem firmes e clamem a justiça de Deus sobre qualquer coisa que você esteja passando. Mas se alinhe com a palavra de Deus, porque antes você não conseguia seguir regras. Por quê? Porque você era bastardo, agora você não é mais. Então, insubmissão não é bastardia. Insubmissão eu é que decido não fazer. Então, não sejam insubmissos à palavra de Deus. Leiam a palavra para vocês verem quais são os seus direitos e seus deveres. E comam o melhor desta terra. Porque quem é bastardo ou não estou falando de salvação. Eu estou falando de vida em abundância aqui. Você deixa de viver o melhor porque você vive quebrando regras. Para com isso e volta para o Senhor. Essa é uma palavra favorável que Deus está falando. Volta para mim e eu voltarei a você. Agora, ter sido filho bastardo, porque agora já não é mais, traz problemas espirituais e emocionais. Os emocionais ficam com você para dar conta. Para de se achar que é rejeitado, para de se achar que é inferior. Parem. Nós somos filhos de Deus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. E jamais, se vocês sabem de alguém que quer arrumar um filho, fale, case primeiro, porque a consequência é muito grande. E isso o diabo aproveita e influencia e potencializa o mal sobre a pessoa. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Para nós, aleluia, mas para aqueles que esta palavra encaixa direitinho, é uma noite de celebração, uma noite de libertação. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.